Tarde demais te amei, ó antiga beleza, sempre tão nova. Tarde demais te amei. Tu estavas dentro de mim e eu lá fora a procurar por ti. Disforme era eu e mergulhei nas tuas belas criações. Estavas comigo, mas eu não estava em ti. Mantinha-me longe de ti aquilo que sem ti nem mesmo existiria. Chamaste-me, gritaste por mim e rompeste a minha surdez. Reluziste, brilhaste sobremaneira, e a tua luz dispersou minha cegueira. Exalaste o teu perfume e fui atraído, suspirando por ti. Eu te saboreei, agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e inflamei-me pela tua paz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira e nós estamos no mês dos clássicos cristãos. Isso me traz um pouquinho de nostalgia, porque quando eu me tornei uma leitora, eu não me lembro quando, porque foi bem assim na minha tenridade, eu comecei pelos clássicos cristãos. E durante muito tempo, até hoje, eu continuo lendo livros cristãos, mas eu confesso que no começo da minha caminhada como leitora, eu tinha um pouco de preconceito em ler coisas que não eram cristãs, como se fosse contaminar a minha fé. Então eu tenho muitos livros cristãos lidos e eu fiquei até com um pouco de dúvida qual livro eu vou escolher para poder abrir o mês dos clássicos cristãos. E eu escolhi um livro que foi muito especial na minha caminhada cristã, que abriu a minha mente para muitas dúvidas interiores que eu tinha e edificou muito a minha fé, que é esse livro aqui, Confissões de Santo Agostinho. Esse livro aqui, nessa edição da Príncipes, ele é muito baratinho, gente, então é super acessível. Se eu não me engano, eu paguei nele R$ 7,90. Por dentro, assim, as folhas parecem muito com folhas de jornais, assim, então não espere uma super edição ou aquela coisa maravilhosa, mas é um custo-benefício muito bom. Existem outras edições muito mais caras, inclusive eu estava conversando aqui com a Lívia, um box de R$100 e tantos, capa dura, mas era o que eu podia comprar. Na verdade, isso daqui foi uma releitura. Eu já li esse livro uns anos atrás com uma outra editora, mas foi quando eu era solteira, então eu li um livro da minha mãe. E agora eu precisava ter ele ali em casa, fazendo parte da minha cabeceira. Vamos lá, vamos falar sobre Santo Agostinho, né, o bispo de Hipona. Ele é muito conhecido, mas o que poucas pessoas sabem é que ele não nasceu Santo Agostinho, né? Na verdade, ele se converteu com mais de 30 anos de idade. E esse livro chama-se Confissões, então ele está confessando para Deus seus pecados, as suas mazelas, tudo aquilo que ele passou na vida até o processo de conversão dele. E a gente se sente um pouco intruso na história dele, porque ele não está confessando para você, ele está confessando para Deus. E você está ali como espectador das confissões dele. Então, eu tenho essa sensação de que não deveria estar sabendo dos pecados dele, de tudo que aconteceu, mas eu sou grata porque ele deixou esse legado aqui pra gente. Para vocês terem uma ideia, esse livro foi escrito no século IV, ou seja, ele não só serve como um registro literário, mas também como um registro histórico da época. E ele é um livro muito importante, talvez o mais antigo, depois da Bíblia, considerado ali um clássico cristão. E Santo Agostinho escreveu esse livro na época da decadência do Império Romano. E ele conta todo o processo, desde a infância dele até a conversão. Então esse livro, na verdade, ele é dividido em vários outros livros, é um compilado de livros, né? Aqui a gente pode chamar de capítulos, né? Mas na verdade são vários livros. E aqui, nesse livro, e nos outros também, nas outras edições, contém 13 livros aqui dentro. Então, do livro 1 até o livro 10 é a história de Santo Agostinho até o processo de conversão dele, e os 3 últimos livros, digamos assim, que são mais hinos de louvor a Deus. A história de Santo Agostinho é muito interessante porque ele passou por muitas dúvidas durante o processo de conversão dele. A gente vai ler aqui alguns trechos depois, mas a gente vai ver como ele sempre ficou em busca da verdade e buscou várias alternativas para tentar sanar essas necessidades interiores. Então, um dos caminhos que ele buscou seguir foi o maniqueísmo.
E o que é maniqueísmo? Eu procurei tentar entender o que era maniqueísmo, eu fiquei mais confusa ainda, mas eu vou trazer aqui para vocês aquilo que eu entendi. Maniqueísmo basicamente divide o mundo entre duas vertentes, o bem e o mal. Então aquilo que é bom sempre vai ser bom, aquilo que é mal sempre vai ser mal, e aquilo que é bom não pode se tornar mal, aquilo que é mal não pode se tornar bom. E essas duas forças, digamos assim, elas têm pesos iguais, né? E a gente como cristão sabe que o bem, na verdade, é infinitamente superior ao poder das trevas. Mas ele passou a acreditar nessa vertente e ele ficou seguindo essa ideologia durante muito tempo. Até que depois de um tempo em busca da verdade, ele descobriu que existia um orador cristão, Santo Ambrósio, que dava cursos de oratória, e ele começou a fazer esses cursos de oratória muito mais interessado em aprender, né, ser um bom orador, do que o conteúdo em si. Só que ele começou a ouvir os discursos de Santo Ambrósio e ele começou a perceber que Santo Ambrósio, na verdade, levava a mensagem verdadeira, a mensagem do Evangelho. Então, um dos responsáveis pela conversão de Santo Agostinho foi Santo Ambrósio, e uma outra pessoa também muito responsável pela conversão de Santo Agostinho foi a própria mãe dele, a famosa Santa Mônica, né? Tanto é que ela orava muito pelo filho, né? Para que ele se convertesse aos caminhos do Senhor, para que ele abandonasse a sua vida de pecado, porque assim como qualquer um de nós, né? Santo Agostinho, enquanto ele não conheceu a Deus, ele vivia uma vida desregrada. Então aqui é engraçado que nesse livro ele conta desde a sua tenra infância, as coisas que ele se lembrava ali desde pequeno, até os primeiros delitos, os primeiros pecados que ele se recorda, como por exemplo, roubar a pera de um vizinho. E ele escreve aqui, olha, eu não precisava roubar aquilo, porque eu conseguiria aquilo com o trabalho das minhas mãos, eu conseguiria aquilo de outra forma, mas eu fui lá e roubei. Então, digamos assim, seria o primeiro pecado, o primeiro delito consciente dele. Então ele faz toda essa trajetória, até pecados mais graves, vamos assim dizer, como por exemplo, ter o filho com uma mulher que não era mulher dele, e depois ele não assume o casamento com essa mulher, ele a abandona. Então ele vai fazendo toda essa trajetória, desde pecados mais, digamos assim, bobos, até pecados mais graves, e ele vai confessando, ele vai se arrependendo, ele vai dizendo para Deus como ele se sentia naquela época, como ele estava cego e agora ele enxerga. E em todo esse momento, a mãe dele sempre orando por ele, aconselhando ele, até que finalmente ele se converte. E tem um trechinho aqui que eu quero ler para vocês, que ele conta sobre esse processo de conversão, que é todo o capítulo 8, mas como foi contar para a mãe que ele estava convertido, né? Qual foi a reação dela? Ela se regozijou. Contamos-lhe como lhe sucedera os acontecimentos e ela saltava de alegria, e triunfava e louvava-te, aquele que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, ela pedia a Deus para que o filho de alguma forma se convertesse e Deus entregou para ela muito mais do que ela pediu ou poderia imaginar. Ela percebeu que tu me concedeste muito além daquilo que ela pedia a ti todos os dias em seus piedosos sofrimentos e lamentos, porquanto tu converteste-me a ti sem que buscasse esposa, porque ela pedia a Deus para que ele fosse um bom homem, para que ele se casasse, e ela alcançou muito além daquilo que ela pediu, porque afinal de contas ele acabou se tornando celibatário. Então, na visão principalmente católica, isso seria um bem muito maior do que o próprio casamento. Nem esperança alguma neste mundo, sustentando-me na autoridade da fé, onde tu revelaste que eu estaria em tua visão tantos anos antes. E tu converteste seu pranto em alegria, muito mais plena do que desejara, de um jeito muito mais precioso e puro do que pedira, mais do que esperava sentir pelos netos nascidos de minha carne. Ou seja, para Santa Mônica era muito mais uma alegria o filho se tornar celibatário do que dar a ela netos, né? Principalmente na visão católica, né? Isso é muito importante. Então a Santa Mônica ela teve
a alegria, o prazer de ver as suas orações respondidas e o seu filho convertido aos caminhos do Senhor. Outra questão que eu quero falar aqui com vocês é que durante esse processo de conversão de Santo Agostinho, foi um pouquinho diferente do que muitas pessoas experimentam no processo de conversão delas. Muitas pessoas estavam seguindo por um caminho, de repente recebem um direcionamento, são convencidas dos seus pecados e se convertem, né? O que é conversão? É mudar completamente de caminho. Com Santo Agostinho foi um pouquinho diferente. Ele estava em busca da verdade e aos poucos ele foi se convencendo da verdade, mas ainda assim ele continuou na sua vida de pecado, até que um dia ele tomou a decisão de abandonar o pecado, né? E a gente vê isso em trechos aqui dele, em que fala isso, aqui no livro 8, no capítulo 5. Eu já não sustentava meu antigo argumento, dizendo que hesitava em renunciar ao mundo e servir a ti, por não estar completamente estabelecida em mim a verdade, pois agora estava. Ou seja, por mais que ele tivesse o conhecimento da verdade, a vontade dele de servir ao Senhor era como se fosse um músculo atrofiado. Ele não tinha vontade nenhuma de servir ao Senhor, apesar de já estar em busca da verdade, já estar conhecendo a verdade. Então o processo de conversão dele foi um pouquinho diferente. E a gente vê aqui em Santo Agostinho assim, muita humanidade, né? Porque quando a gente ouve falar Santo Agostinho, a gente pensa que ele já nasceu santo, né? A gente vê que, mesmo conhecendo a verdade, foi muito difícil ele finalmente se entregar ao Senhor. E ele conta essa luta entre a carne dele e o espírito, né? Entre querer fazer a vontade do Senhor, mas a carne dele ainda estar ali nas velhas coisas. Então a gente vê durante vários capítulos essa ambiguidade, essa luta, e a gente começa a se identificar em vários momentos da nossa vida. Talvez por isso Confissões de Santo Agostinho seja um livro que faz tanto sucesso até hoje, porque a gente se identifica, né, como cristão lendo isso. Tem um outro ponto que eu quero falar aqui com vocês, que é o primeiro capítulo do livro 10, que eu simplesmente amo, que é: ó Senhor, deixa-me te conhecer como tu me conheces. Deixa-me te conhecer como eu sou conhecido por ti. Esse, inclusive, é o status do meu WhatsApp, de tanto que eu amo essa frase. Eu quero ler para vocês, parece até uma pregação, né? Mas tá lá em 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. E a gente lê isso na Bíblia e lê Confissões de Santo Agostinho, a gente vê que Confissões de Santo Agostinho, na verdade, é muito inspirado na Bíblia, porque ele fala assim: Senhor, deixa-me eu te conhecer como o Senhor me conhece. E olha só, Paulo fala aqui que a gente conhece o Senhor através de um reflexo, como um espelho. E a gente tem que entender que na época de Paulo, o espelho não era um objeto para você apreciar sua beleza ou coisa do tipo. Mas o espelho, na época de Paulo, era muito mais para tentar superar uma limitação, assim como um retrovisor de um carro. Então, Santo Agostinho ele fala que nós vemos o Senhor hoje, nós o conhecemos como se fosse um espelho. Nós apenas vemos o reflexo dele, nós não conhecemos ele inteiramente como ele é. Mas vai chegar um dia em que nós o conheceremos face a face. Esse conhecimento de Deus não vai ser um conhecimento exaustivo, porque Deus é infinito em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele é. Então, Santo Agostinho fala que um dia ele quer conhecer a Deus da mesma forma como Deus o conhece, porque Deus conhece o nosso íntimo, o nosso ser muito melhor que nós mesmos. Então, assim, gente, tem uma profundidade em Confissões de Santo Agostinho, assim, que a gente para analisar e é uma coisa até emocionante. Um dia nós vamos conhecer a Deus plenamente como Ele é. Para vocês terem uma ideia, talvez, não no exemplo espelho, mas no exemplo mais no dia de hoje, é muito diferente você conhecer uma pessoa no mundo virtual e conhecer uma pessoa realmente face a face como ela é. E o conhecimento que nós temos de Deus hoje é como se fosse um conhecimento virtual. Nós sabemos quem Ele é, nós sabemos várias coisas que diz a respeito da sua palavra,
Nós até temos experiência com ele, mas não é a mesma coisa que conhecimento face a face. E Paulo diz que um dia nós o veremos face a face. E o desejo de Santo Agostinho é que um dia ele quer conhecer a Deus assim como Deus nos conhece. Tá vendo como é profundo Confissões de Santo Agostinho? Tanto é que existem vários filósofos que nem são cristãos e estudam Santo Agostinho. Porque esse livro tem não só um registro literário, mas também um registro histórico e filosófico muito forte. Eu teria inúmeros trechos e citações aqui que são as minhas favoritas, mas eu vou parar por aqui só para deixar um gostinho de que você, como cristão, precisa incluir Confissões de Santo Agostinho na sua cabeceira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu Confissões de Santo Agostinho, comenta aqui embaixo qual é o seu livro favorito, qual é o seu capítulo favorito. Não deixa de se inscrever no nosso canal, nos acompanhar lá nas nossas redes sociais. Um beijo, pessoal, e até a próxima!